vão se dividindo, se multiplicando. Certo. Né? E aí... Que gentinha que é danada, não? a proliferação bacteriana é muito rápida. Depois que ela se instala, por exemplo, numa superfície do dente, ela conseguiu formar uma colônia, se organizar. Depois de 1 hora, em média, uma bactéria se divide e forma 256 novas bactérias. Gente, que absurdo. É muito rápido o crescimento. Uhum. E aí começa uma guerra ali na gengiva, junto à gengiva, a agressão da bactéria e a defesa do organismo da gente. Certo. Eu costumo explicar para os pacientes que se a gente faz uma guerra entre, por exemplo, Pelotas e Encruzilhada, né? Nessa guerra vai morrer soldado de Pelota, vai morrer soldado de Encruzilhada. Certo. Né? E no local onde estiver sendo travada a batalha, vai haver destruição do terreno ali, vão cavar trincheiras, vão explodir bombas. E é o que acontece ali na boca, no periodonto. Está havendo essa guerra entre a defesa do organismo da gente e a agressão da bactéria e causa destruição ali. Certo. E voltando às doenças periodontais, qual é o perigo da pessoa que tem uma doença desta natureza e não trata? Essas doenças, bom, além da perda de elementos dentários, essa doença já tem envolvimento, já tem comprovação de envolvimento sistêmico, ou seja, pode ter participação de bactérias da doença periodontal em problemas cardíacos, indivíduo diabético que tem a doença periodontal e não trata, ele dificilmente consegue manter a glicemia em níveis de normalidade, mesmo com medicação, com controle alimentar. As gestantes que tenham essa doença, elas têm risco de ter bebê prematuro, bebê de baixo peso. Como é sério? Essas bactérias podem se instalar nas válvulas cardíacas. Tem uma pesquisadora, ela faz doutoramento em patologia, chama-se Janaína Grisoni, e ela está fazendo um estudo em indivíduos que estejam fazendo cirurgias cardíacas. E aí, claro, o indivíduo permite, ela vai lá e coleta a placa a placa ateromatosa que está fechando lá a artéria que chega para a irrigação sanguínea do coração, e ela vai lá e coleta e faz cultura para ver que tipo de bactéria tem ali. E aí ela identificou, é um trabalho preliminar ainda, não foi concluído. De 28 indivíduos que ela já conseguiu fazer a coleta, em 22 ela encontrou bactérias da doença periodontal. Então é um índice muito grande, então o risco é muito grande. Até porque não dá para isolar a boca do resto do organismo. Graças a Deus, né? Exatamente. Mas, doutor, e falando sobre outras doenças, o tártaro, o que é o tártaro e como é que se forma o tártaro? Pois é, o tártaro, antigamente ele era considerado como etiologia, como a causa da doença periodontal. Ah, é? É. Antigamente, agora não mais. Atualmente a gente tem claro que o tártaro por si só não causa doença. O que causa doença são as bactérias. Só que ele é um fator que dificulta a remoção das bactérias com a higiene. Certo. Né? Por quê? Porque o tártaro ou cálculo é uma calcificação da colônia de bactérias. E aí ele calcifica, é que nem um coral, ele fica com a superfície irregular. Né? E essa superfície irregular abriga mais bactérias. E aí calcifica mais. E aí torna mais difícil de higienizar. E aí se torna um ciclo vicioso, uma bola de neve que só vai crescendo. Então, assim, teoricamente, se eu tiver uma higiene perfeita, eu não vou ter cálculo, não vou ter calcificação, porque eu não vou ter a matéria-prima para calcificar. Nem com a idade. Que tudo muda e se transforma com a idade, lamentavelmente. Eu achei que isso também fosse, né, uma das causas, né, da idade avançada. Não. Aumenta, as pessoas têm uma tendência maior a ter cálculo com a idade, né? Mas porque também é acumulativo. Né? E aí, qual é o papel do cirurgião dentista? É raspar
da superfície do dente esse tártaro e tentar deixar a superfície do dente o mais lisa possível para que a higiene se torne mais fácil. É mais fácil limpar uma superfície lisa do que uma áspera. Com certeza. Então a base do tratamento periodontal é eliminar a causa e melhorar as condições para o indivíduo manter um padrão de higiene compatível com saúde. Certo. Mas voltando à questão da gengiva, que eu acho muito importante, não é? Tá, o que é a retração gengival? E se depois que a pessoa está com esta retração, se pode voltar ao estado normal, ou seja, se pode melhorar essa situação, de cobrir de novo o dente? O termo retração não existe. Não existe, não é o mais adequado. É um termo popular, É um termo popular. O mais adequado seria a recessão. Retração seria a migração da gengiva, a mudança da gengiva no sentido horizontal e recessão no sentido vertical. Então, a recessão ou retração, popularmente conhecido, é a migração da margem da gengiva para baixo nos superiores e para cima, nos inferiores e para cima nos superiores, ou seja, em direção à ponta da raiz, à ponta do ápice da raiz. Então a gente diz migração da gengiva em direção apical. Então expõe a raiz do dente. Né? E por que isso acontece? Isso pode acontecer porque a gengiva é muito fininha e traumatizou com a escovação, houve inserção de freios ou bridas. Né? Tem aqui assim, bem no meio do lábio superior, tem um freio ou uma brida. Quando ele se insere muito na margem da gengiva, ele fica tracionando a margem da gengiva. E aí isso pode levar à retração, à recessão gengival. E nas laterais existem bridas. Movimentação ortodôntica pode levar à recessão gengival. Mas eu acredito que o mais comum, não é um dado científico, mas pela experiência clínica a gente vai observando que o mais comum é trauma de escovação. Aquele indivíduo que escova o dente, que a escova rapidinha fica assim viradinha, fica bem, as cerdas, né, dobram lateralmente, é porque ele força muito a escova. E aí traumatiza. Para tratar, para recobrir... É possível, então? É possível, claro, tem que avaliar caso por caso, mas de maneira geral com procedimentos cirúrgicos. Né? Nossa. São chamadas as cirurgias mucogengivais, né? Que a gente tenta recobrir as recessões ou retrações. Né? Mas uma condição muito importante que se deve ter antes de se realizar o procedimento cirúrgico é eliminar a causa. Se a causa é o trauma de escovação, a gente tem que mudar esse hábito para que o indivíduo não faça o procedimento cirúrgico e depois volte a ter a recessão de novo pela escovação traumática. Né? Tem pessoas que têm hábito nocivo de ranger os dentes à noite. Eu ia perguntar sobre isso. Por que acontece isso, que as pessoas apertam ou elas rangem os dentes? Por que acontece? Normalmente quando a pessoa é estressada, é mais nervosa. Isso é o bruxismo? É o bruxismo, ou briquismo, ou bricismo. Nossa, né? Quantas variedades. Não, são chamados sinônimos. São sinônimos. Na língua portuguesa eu chamaria de variedade linguística. Exatamente. Como professora de português, eu falaria assim. E o bruxismo pode ser ranger o dente, né? Ficar deslizando, ranger o dente, ou só apertar. Eu fico... Mas a pessoa não sabe que tem isso, pois se ela está dormindo. Mas a gente, por exemplo, eu sei que eu tenho bruxismo por apertamento. Eu acordo, eu desenvolvi esse músculo mais, né? E eu acordo com... o senhor é um profissional, por isso que o senhor sabe. Mas quando a gente conversa com a pessoa, a gente observa assim que os dentes estão desgastados, a gente vai observando, e aí a gente, né, vai fazendo algumas perguntas na anamnese, que é aquela entrevista inicial que se faz com os indivíduos, e aí pergunta, olha, quando tu acorda, tu não acorda cansado? Aí, inicialmente, não. Eu digo,
Nunca prestei atenção, normalmente eles respondem. E aí a gente, fazendo essa pergunta, eles começam a prestar atenção e podem ter o diagnóstico numa sessão seguinte, né? Dizer, não, realmente. Uhum. Doutor, e estas doenças que o senhor está falando, elas podem acometer crianças também? Podem. Todas elas? Todas elas. Nossa. Como antigamente existia uma classificação das doenças periodontais que chamava periodontite do adulto e periodontite pré-puberal, periodontite juvenil, que era por faixa etária. Nossa. Né? Só que aí a gente, em 1999, 2000, essa classificação mudou. E passou a ser adotada uma classificação em que existe a doença periodontal, a gengivite, a periodontite crônica, que é aquela que lentamente vai levando à perda do suporte do dente, e a periodontite agressiva, que a perda é mais rápida. E a periodontite a periodontite crônica era a que antigamente era chamada periodontite do adulto. Ela também acomete crianças. Nossa. Né? É que, como a criança, o ciclo do dente descido, do dente de leite é menor, a gente acaba não diagnosticando, ou é mais difícil de diagnosticar porque está numa fase inicial. Mas acomete. Inclusive o bruxismo também pode acometer crianças. Até porque as crianças também estão sofrendo de estresse. Exatamente. Doutor Damé, nosso tempo realmente é muito curto, estamos finalizando, né, a edição de hoje aqui do nosso programa. Eu só queria que o senhor desse uma dica. Quantas vezes a pessoa tem de procurar um especialista, um dentista, um cirurgião dentista, para estar com a sua boca em ordem? Não existe uma regra, tipo receitinha de bolo, como a gente fala. O indivíduo deve procurar o profissional, né, e aí, juntamente com esse profissional, traçar um planejamento para quê? Para que as visitas sejam trimestrais, bimensais, semestrais, a cada 8 meses. Então não existe assim. Mas as pessoas têm de ir, não pode ficar anos a fio sem procurar um especialista. Até para que não tenha uma surpresa desagradável de ter uma doença já num estágio muito avançado. Certo. Dr. José Mesquita Damé, adorei a nossa conversa, eu tenho certeza que foi muito importante, muito esclarecedora. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e sempre que houver o convite, faremos o possível para virmos aqui conversar com vocês. Certamente o convite será refeito para o senhor retornar ao programa e continuar aqui com as suas explicações, seus esclarecimentos. Bem, o Elis e você, na noite de hoje, fica por aqui. Agradeço a companhia de todos. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima edição.